Qual é a função do Espírito Santo? Minha intenção nessas aulas é entrar em coisas que todo cristão deveria saber sobre o Espírito Santo, não em coisas polêmicas como os dons miraculosos do Espírito Santo. Se depois dessas aulas você tem interesse em estudar sobre os dons miraculosos do Espírito Santo, eu tenho um link aqui embaixo para essa série de aulas. Mas vamos lá, eu vou fazer uma lista de escrituras, ou a gente vai passar por uma lista de escrituras sobre o Espírito Santo. Não exaustiva, não tem todos os momentos que o Espírito está mencionado, mas são coisas interessantes, na minha opinião, que poderiam ajudar. Então vamos lá. Desde os primeiros versículos da Bíblia, a gente aprende sobre o Espírito. Olha aqui. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito estava aqui antes da terra ter forma, lá em Gênesis. O Espírito já estava com Deus desde o início. Ele estava envolvido intimamente de uma forma que esse mundo e humanos foram criados. Ao longo do Velho Testamento, a gente vê o Espírito Santo empoderando as pessoas e ajudando eles a exercer funções que Deus colocou para eles. Uma das primeiras pessoas que a gente vê é usado por Deus e tem o Espírito Santo é Betsalel. Não sei se eu falei certo, mas a história dele fica em Êxodo 35. Então Moisés diz aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria, habilidade em pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de boa obra artesanal. Eu achei interessante, uma das primeiras coisas que Deus fala que eu vou usar o Espírito para empoderar alguém foi arte. A pessoa construir algo bonita, algo que chama a atenção das pessoas. Demonstra quanto Deus é artístico, é criativo, ele é conhecido como criador e ele usa o seu Espírito na arte. Além disso, Deus empoderou líderes pelo Espírito. Eles foram muitos usados por Deus. Só esclarecendo, o Espírito estava sobre eles, mas não habitando eles de uma forma permanente. Zacarias 4, 6 fala o seguinte: então ele me diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós dependemos do Espírito em qualquer tarefa, qualquer projeto espiritual que a gente estiver tentando executar nesse mundo. Mesmo assim, que o Espírito desceu e empoderou pessoas, parece que não era todo mundo. Mas Moisés falou o seguinte, quando algumas pessoas estavam bravos que o Espírito estava agindo sobre outras pessoas que não eram Moisés. Ele fala o seguinte, em Números 11, 29. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles. Então a gente está vendo talvez seria legal todo mundo ter acesso do Espírito de alguma forma. Então vemos uma promessa em Ezequiel que não somente o Espírito ia descer sobre as pessoas e agir na vida deles, que realmente poderia habitar dentro das pessoas de uma forma permanente. Ezequiel 36, 27. Porém meu Espírito no interior de vocês, e eu os levarei a agir segundo meus estatutos e a obedecer fielmente a minhas ordenanças. A gente vê aqui que o desejo que Deus tinha era colocar o Espírito Santo dentro das pessoas para que eles pudessem ter um relacionamento com Deus mais próximo e conseguir realmente obedecer os ensinamentos que Deus tinha para o seu povo. Só que também na Bíblia falou que ia ter um homem, que o Espírito ia repousar nesse homem. E esse homem seria o Messias. Isaías 11, 1 a 3 fala o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, de entendimento,
o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Com a vinda de Jesus, isso se tornou possível, essa escritura de Isaías. Quando a gente viu o batismo de Jesus, o Espírito repousou nele. De fato, isso aconteceu. E Jesus falava coisas assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O ministério de Jesus foi marcado pelo Espírito. Contudo, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É interessante o que a gente aprende sobre o Espírito nesse versículo, porque fala que é melhor para os discípulos que o Espírito vem. É interessante isso. Ele fala que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo, ele está usando a palavra que significa elenco para convencer. Quer dizer expor. O propósito do Espírito é expor nossos corações. E aí, quando ele expõe o que é mal, a gente vai desejar que o Espírito habita em nós para a gente fazer o que é certo diante de Deus. Para que a gente vive como filhos de Deus, como a gente vê em Romanos 8. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentro dos mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. O mesmo Espírito que mora dentro de nós é o Espírito que ressuscitou um Deus morto à vida. Uau! 1 João 3, 24. Os que obedecem seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Obediência e o Espírito andam junto, como a gente viu em Ezequiel. O que Deus nos deu o Espírito para que possamos obedecer de uma forma mais fácil. 1 Coríntios 3,16. Somos templos do Espírito. Vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que são vocês, é santo. A gente precisa sim enxergar como o santo templo do Senhor. Não tem lugares santos mais, agora no Novo Testamento. Nós somos santos. Nós somos onde o Espírito habita. O lugar da igreja não é mais santo do que os outros. Na verdade, o cristão deve ser um santo. Não somente os super cristãos, mas qualquer cristão é santo. Aí fala do fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, tem o fruto do Espírito, a forma que nós vamos agir agora que tem o Espírito habitando dentro de nós. O Espírito Santo é aqui para nos ajudar a ser cada vez mais como Deus. E tem várias formas que ele faz isso. Ele nos convence do pecado. Ele é um conselheiro. Ele nos ajuda a entender o poder que há em Jesus. E ele fala sobre Jesus. Ele testemunha sobre Jesus.